quem voltou! Meu irmão, ó, fiquei um tempinho sem fazer vídeo, muita coisa acontecendo, vida particular, trabalho, bombando, um monte de coisa. E aí também tava precisando dar uma descansada, focando em melhorar a nossa plataforma de scout, que é a base para os nossos estudos, né? Vocês sabem que eu sempre falo para vocês o seguinte: o mais importante, né, quando você está estudando ou você está querendo entrar no mercado, é você ter informações para que você se baseie naquilo que você está fazendo, né? O que você está entrando, você tem que ter embasamento. Não é simplesmente, vou chutar aqui, vou fazer, vou, né? Você tem que ter embasamento. Embasamento é a chave de muita coisa nessa vida. Então, quando você está embasado, você pode até errar, porque obviamente a gente está trabalhando com os números, mas você vai acertando. Você erra por pouco, ou às vezes você vai arrumando, vai entendendo o que é melhor, né, para você entrar aqui e ali, e a gente fez isso, né? Então eu montei a plataforma focada, a plataforma ainda está em construção por enquanto. Então só os campeonatos europeus, deve entrar campeonato paulista, vou ver o que eu vou fazer, a gente está em constante evolução. Só que o campeonato estadual é muito rápido, né? Acaba que a gente tem informação, mas é muito curtinho, né? São 3, 4 jogos e aí já vai para a semifinal. Então às vezes não faz muito sentido a gente trazer a estatística para dentro da plataforma. Então sim, de campeonatos maiores. Então a ideia é que a gente vá para o campeonato turco, que a gente faça também outros campeonatos e a gente tem uma plataforma completa, fora outras coisas que a gente está desenvolvendo para vocês, tá? Então, ó, sem delonga, vamos lá para o nosso vídeo. Bom, galera, a gente estava fazendo aqui por campeonato, né? A gente estudava a Bundesliga, ou a La Liga, ou a Série A, ou o campeonato inglês, né? Então a gente estava meio que fazendo isso por campeonato. E aí, como eu falei para vocês, né, a nossa ideia é que esse papo que a gente tem aqui seja um papo voltado para parte de apostas. E muito mais para apostas e muito menos para fantasy. Pardal, mas você vai sair do fantasy game? Não, não vou sair. É porque eu acho que esses campeonatos aqui, eu acho que na verdade, eu acho que o que está acontecendo? A aposta vai crescer bastante nesse Brasil, né? A gente viu aí que foi aprovado um monte de lei. E eu, como um assíduo estudante, né, e admirador dos números, a minha metodologia cabe muito certa aqui nesse universo de aposta, né? Que é você estudar os scouts, fazer umas entradinhas, as entradas pré-jogo, né? Obviamente que sempre respeitando algumas coisas. E também, cara, as pessoas vão crescendo. Eu tô aqui fazendo vídeo tem 6, 7 anos. Muita gente cresceu, tá se interessando cada vez mais por aposta. E eu acho que é uma coisa legal da gente trazer. Acho que tem sua rentabilidade. E eu acho que está na hora da gente mudar um pouquinho, né? Virar um pouquinho a chave e ser um pouco híbrido. E é obviamente que se você quiser, essa plataforma ela está com acesso gratuito no nosso grupo de apostas, que também está gratuito. É só você entrar no link que está aqui na descrição, tá, do vídeo, e então você acessa. Então, se você quiser usar a plataforma para estudar para Fantasy Game, cara, fica à vontade. É uma puta plataforma que aqui tem todos os conceitos, vários scouts dentro da minha metodologia, que é utilizar a recorrência para a gente analisar quais são os scouts, quais são os jogos com maior potencial, dado, né, a recorrência de determinados números ou determinadas situações que aconteceram. Você pode utilizar. Entra aqui, vai lá que você vai ter acesso a uma plataforma absurda de estudo, que ainda está, lembrando, em fase de construção, então ela não está 100%, tem muita coisa para vir aí por aí também. Mas o foco aqui é a gente fazer aposta. Então, ao invés de eu pegar e analisar todos os jogos, né, o que eu vou fazer? A gente vai analisar, eu vou tentar, né, a partir de agora, tentar fazer um vídeo todo dia,
ou 2 dias antes. Esse vídeo eu tô fazendo na quinta-feira para sexta, né? Amanhã eu vou fazer um para o sábado, mas a ideia é que na semana que vem a gente faça um na quarta para sexta, um na quinta para o sábado. Então a gente está falando dos jogos do dia 26. Não tem muitos jogos, né? A gente está falando ali de 3 jogos só para amanhã, né? Dentro desses campeonatos, Bundesliga, La Liga e Série A. Lembrando que a gente não tem Premier nesse final de semana, só no outro. Então por isso que a gente está mais tranquilo. Então a gente tem a La Liga com a Almeria versus Alavés, a Série A com Cagliari e Torino e Bundesliga com Frankfurt e Mainz. Não são jogos assim de super favoritos, né? Mas a gente vai tentar aqui dar uma analisada e entender quais são aqueles que têm potencial, se a gente enxerga alguma coisa aqui que faça um certo sentido no que a gente tem de opções por esse mercado de aposta para amanhã. Então vamos começar aqui, vou colocar gol aqui em cima, tá? O meu scout principal. E aqui embaixo eu vou colocar XG. XG é a expectativa de gol, né, que a gente tem. E aí, quanto maior a expectativa de gol conquistada e cedida, mais chance, né, esse time teve de fazer gol. Então, se eu tenho um time que cede muito XG, eu estou falando que esse time tem grande chance de levar gol. Se eu tenho um time que conquista muito XG, eu tenho um time que tem grande chance de fazer gol. Lembrando que XG, né, é a expectativa de gol geradas a partir das finalizações feitas dos times. Então a gente pega também um belo potencial de finalizações. Bom, quando a gente olha o XG, a gente não vê nada absurdo aqui. Lembrando, aqui, só para vocês entenderem, para quem nunca viu essa tabela, aqui a gente está falando da linha de análise, então 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, a gente está falando de, cara, quantas vezes esses times aqui conquistaram e cederam um XG acima de 0,5. Então, desse lado aqui está conquistado, né, pelo mandante e do outro lado está cedido pelo visitante. Então, quando você coloca aqui, vai aparecer o detalhe, né, e a quantidade de XG conquistado cedido pelo Almeria jogando em casa e pelo Alavés, né, cedido jogando fora de casa. Então, você consegue ver ali, que o Alavés jogando fora de casa, o time cedeu um XG de 2,2 para o Sevilha, 1,2 para o Real Sociedad, 1,7 para o Girona, 0,8 para o Mallorca, 1,6 para o Barcelona, 1,3 para o Atlético de Madrid. E do outro lado a gente tem o Almeria que está ali na casa de 1,7 contra o Girona, 2,4 contra o Betis. Quando pegou o Mallorca, a Real Sociedad e Las Palmas não chegou nem a 0,5 de XG e contra o Granada fez 2,9. Isso daqui a gente está analisando a expectativa de gol, ou seja, quanto que esse time, né, conseguiu ter de possibilidade ofensiva. Então você vê que nenhum dos dois times são times que cedem muito XG ou que conquistam muito XG. Né? Do outro lado, a gente tem a mesma visão. Né? Na casa de 1,5 não está batendo tanto. Mas por que eu coloquei esse detalhe aqui? Porque às vezes não bate 1,5, mas aqui a gente não tem 1, né? De 0,5 parte para 1,5. Então, quando eu coloco aqui, do lado esquerdo a gente está vendo conquistado pelo Alavés e do lado direito cedido pelo Almeria. E aí a gente consegue entender se o time, né, ficou ali entre 0,5, né, a 1,5. O Almeria não tem cedido muita coisa, né? Mallorca, Real Sociedad e Granada foram os maiores ali. Teve um Las Palmas chegando a 0,9 e aí Betis e Girona na casa de abaixo de 1, né, abaixo de 0,5. E o Alavés é um time que também não tem conquistado no XG. Então você tem dois times que não cedem muita finalização, também não conquistam muita finalização, né? Aqueles times meio barro, meio tijolo. Quando a gente olha aqui na questão dos gols, tanto de Alavés quanto do Almeria, uma coisa que eu não falei para vocês. Aqui, galera, a gente está usando a recorrência dentro desse scout. E aqui são a quantidade de jogos dentro do mando de campo. Então, estou falando o seguinte, quando eu olho essa linha de 3 aqui, eu estou falando que os últimos 3 jogos, né, os últimos 3 jogos que o Almeria fez em casa, ele conquistou 0% acima de 0,5 gols. Ou seja, ele não fez gol, né? Ele não conseguiu passar de 0,5, tá? Então, por isso que é 0%. E aqui você vai colocando, nos últimos 4 jogos bate de 25%, que aí ele fez um gol. Aí nos últimos 5, nos últimos 6. Então aqui é algo
que eu posso ver o último jogo, os 2 últimos jogos, os 3 últimos jogos, tudo olhando para o mando de campo. E aí a gente já vê, né, uma situação aqui engraçada, né? Porque você tem um Alavés jogando fora de casa, que é um time que tem tomado gol praticamente todo jogo, né? Aí desculpa aqui se está dando algum delayzinho, porque a internet está chovendo muito no Rio, às vezes pode parar. Então você vê que o Alavés tomou 2 do Sevilha, 1 do Real Sociedade, 3 do Girona, não levou gol do Mallorca, 2 do Barcelona e 2 do Atlético de Madrid. Já por outro lado, você tem o Almeria, que não fez gol nos últimos 3 jogos que fez em casa, fez gol no Real Sociedade, fez gol no Las Palmas e fez gol no Granada. Né? Então você vê que tem um time que toma muito gol, às vezes ali batendo acima de 1,5 dos últimos 6 jogos. Você vê que o Alavés tomou gol, mais de um gol ali em 4, né? Então é um índice alto na questão de gols, mas você está pegando o Almeria, que não é um time de conquistar muito. E do outro lado, você está vendo que o Almeria não é um time de ceder muitos gols. Da mesma forma que não fez gol nos últimos jogos, o Almeria também não levou gol. Não levou gol do Girona, não levou gol do Mallorca, não levou gol do Betis, tomou 3 do Real Sociedade, 2 do Las Palmas, 3 do Granada. O Alavés também, dos últimos 6 jogos, passou 2 em branco, 3 fez somente um gol e só contra o Sevilha que ele meteu 3. Né? Isso jogando fora de casa. E aí se mostra muito que está na tabela, né? O Almeria é o lanterna do campeonato, está em último, né? Somente com 6 pontos conquistados, nenhuma vitória até agora, né? Não conquistou nada de vitória. Foram 6 empates e 15 derrotas. E do outro lado, você tem o Alavés que está médio, né? Está ali em 12º na tabela, né? Mas quando a gente olha pelo mando de campo, o Alavés é um dos piores visitantes, só tem uma vitória, né? Foram 4 empates e 6 derrotas. Então, esse daqui é um jogo perigoso, né? Bastante perigoso da gente olhar, porque não tem um favorito, assim, né? São 2 times assim que a gente entende que, cara, e aí, né? O que dá pra gente fazer? Nesse quesito aqui de gols, né? Que eu tô falando. Porque a gente não sabe se vai ser um 0-0. E aí não dá, como não tem muito favorito, o time do Almeria só perde e empata. E o time do Alavés também só perde e empata. Então não dá pra colocar Almeria ou Alavés, ou empate e o outro favorito, né? Então você vê que quando a gente olha, né? A gente abre esse detalhamento desses campeonatos, acaba tendo esse ponto. E aí você vê que as odds estão muito equilibradas, né? Olhando aqui na casa de aposta, a vitória do Almeria está pagando 2,60, do Alavés está pagando 2,8 e o empate 3,2. Então, assim, é um jogo que a gente não tem realmente, assim, favorito. Mas, né, o que a gente pode tentar buscar dentro dessa situação, né, que é o mais importante? Será que eu tenho alguma chance ali de finalização, né? Por exemplo, então eu vou colocar aqui a finalização total dos times e eu vou colocar a finalização defendida para a gente entender se tem alguma oportunidade aqui da gente pegar. Então, olha só, finalização total, o que a gente enxerga? O Almeria em casa é um time que tá com uma linha na casa de 6,5, né? Tem batido aí acima de 6,5 de finalização. Só contra o Mallorca não conseguiu, né? Chegou ali na casa de 4, né? 4 finalizações totais, isso não é finalização no gol. Fez 13 contra o Girona, 18 contra o Betis, 7 contra o Real Sociedade, 8 contra o Las Palmas e 16 contra o Granada. Né? Então você vê que é um time que está batendo ali na casa de 6,5, né? 2 vezes ali, uma ficou abaixo, uma bateu na trave. Então, se a gente pensar em colocar numa linha ali de 5,5 de finalização, né? É uma linha interessante, seria uma linha interessante. Só que, né, o que está acontecendo? A linha, a primeira linha de finalização desse jogo é uma linha de 7,5. Então a linha de 7,5 é uma linha perigosa, ó, porque você já vê que está batendo em 67%, por 2 vezes não bateu. Do outro lado, você tem ali o Alavés, que é um time que cede, né? Você vê que ali o limite da linha é 7,5 mesmo. Foram um 8, né? Um 8, um 6, o resto tudo cedeu acima de 11, 12.
Ah, mas Pardal, você tá vendo um time que cede muita finalização. Será que não vale eu entrar ali num over 9,5, num over 10,5? Eu acho que você vai acabar forçando, né, para entrar nisso no Almeria, porque como eu falei, é um jogo que a gente não sabe muito, né? O Almeria tem jogo que passou de 10, tem outro jogo que não passou, muito irregular. Não dá pra gente ver, pensar muito nesse ponto. E aí quando eu olho pro Alavés, o Alavés fora de casa é um time que tá batendo ali, ó, na linha de 4,5, né, finalizações totais. Olha só, o Alavés ele conseguiu conquistar 12 contra o Sevilla e 12 contra o Girona, né? E aí ficou no 4 com o Real Sociedad e 5 com o Mallorca. 6 com o Atlético de Madrid e 8 com o Barcelona. Já o Almeria, dependendo do jogo, cede ou não cede. Contra o Girona não cedeu muito, contra o Mallorca já cedeu bastante, contra o Betis foi médio, aí Real Sociedade explodiu. Então também é uma linha um pouco perigosa e não tem essa linha ali boa para finalização na casa de aposta. Quando eu entro aqui em chute a gol, que seria a finalização defendida, né, aí a gente vê se tem alguma linha interessante. A linha mais ou menos interessante para o Almeria é na casa de 3,5, né, que está com uma odd de 1,5. E para o Alavés, a gente está também nessa casa aí de 3,5, que está com uma odd de 1,6. Uma das coisas que eu testei, né, vem testando esse mercado para validar a metodologia, é que nesse mercado de finalização é sempre importante a gente validar o favorito, né? Ou seja, talvez o time até de casa ou até mesmo o favorito, porque muitas vezes é o time que vai dar o tom, né, do jogo. Então, por exemplo, hoje tá travando aqui um pouco a câmera. Bom, beleza, foi. Hoje, por exemplo, teve o jogo do Atlético de Madrid e Sevilla, foi 1-0 para o Atlético de Madrid, né, pela Copa do Rei. E aí você teve 5 finalizações do Atlético de Madrid no gol, com 11 totais, e uma finalização do Sevilla, né? E era um jogo que você via muito que talvez o Sevilla fosse tentar alguma coisa e tal. Mas finalização, às vezes, é bem interessante você olhar pro mandante, né? Ou pro favorito do jogo, né? Às vezes o mandante não é o favorito. E aí, então, vai jogar, sei lá, Almeria e Barcelona. O favorito é o Barcelona, a gente vai olhar. Então, por exemplo, o Alavés aqui é um time que vem conquistando 100% acima de 1,5, né? E batendo ali na trave na casa de 2,5. Então já é um time que não finaliza muito. E por outro lado, você tem o Almeria que tá batendo ali acima de 2,5, né? Até de forma bem constante. Mas assim, tá no limite. Então já é uma entrada também mais perigosa. Para você colocar 2,5, a odd está na casa de 1,25. Já o Almeria, nesse 3,5, ele não tá alto, né? Ele não tá bom, né? Ele tá batendo aqui, ó, 67%. Mas o 2,5 tá batendo na casa de 83%. Só não bateu isso contra o Mallorca. E o Alavés, em todos os jogos que fez, né, dos últimos 6, o adversário do Alavés teve mais de 2,5 de finalização, ó, bombando. Então o que você pode fazer aqui? Você pode até forçar uma entrada de finalização na casa de 3,5, né, dado essa situação, né, contra o Sevilla, por exemplo, o Sevilla é um time que tá mal, conseguiu 5 finalizações, Real Sociedad 7, Girona 5, Mallorca 4, Barcelona 7, Atlético de Madrid 8. Então esse 3,5 ali do Girona tá batendo, né? Do Girona, do Alavés, cedido. Então você vê, ó, que tá bombando. Então até o 4,5 tá batendo na casa de 83. E aí essa odd de 3,5 tá batendo na casa de 1,5. O que você pode fazer? Cara, você pode entrar em 2,5, tá? Que tá numa odd de 1,22, e aí a gente vai enxergar se tem outra oportunidade. Dentro dos scouts que a gente olhou para esse jogo, né, no momento, esse scout de finalização de over 2,5 é o que eu acho que talvez seja o mais interessante. Bom, claro, obviamente que a gente pode olhar escanteio, a gente pode olhar escanteio do time, né, total. Eu não gosto muito de olhar escanteio pré-jogo,
Eu acho que o escanteio pré-jogo, no final das contas, acaba sendo um pouco complicado, né? Mas um ponto aqui para você olhar. Então, por exemplo, quando eu olho na análise pré-jogo, né, olhando para escanteio, eu tenho visto que o Alavés tem cedido bastante escanteio, né? Ali, pô, batendo 2,5 em quase todos os jogos, o 3,5 já está mais tímido e o Almeria tem batido ali na casa de 3,5, né, de escanteio, ó, 4 contra o Girona, 4 contra o Mallorca, 4 contra o Betis, 5 Real Sociedade, 3 contra o Las Palmas e 1 contra o Granada. Então, nos últimos jogos, deu uma aceleradinha, né, nesses escanteios. Você pode colocar uma entrada talvez mais segura, seria mais 2 escanteios para o Almeria com chutes a gol, ficaria ali na casa de 1,40 de odd, a gente construindo uma odd para esse jogo, tá? Lembrando, não entrar em nenhum jogo também pode ser uma boa entrada. O que eu tô vendo aqui cara, de um lado, a Alavés está sempre cedendo mais de 2, né? Só contra o Barcelona que não bateu. E do outro lado, a Almeria, todos os jogos bateu acima de 2, só contra o Granada que foi com 1. Né? Entendendo que o Almeria está num momento complicado, eu acho que o time vai para cima. Então, se você colocar em mais 2 escanteios na partida como um todo, eu acho válido. Já para o outro lado, você vê que você tem um Alavés conquistando, né, alguns escanteios, batendo 100% acima de 1,5, né, quando você analisa Alavés, está batendo 9, 3, 3, 5, 2, 2, né, então tá ali na casa de 3, 3 alto, então, mas aí tá muito no limite, né, então eu já acho que não vale a pena, porque diferente aqui, né, que você tem um conquistado do Almeria que, pô, contra o Mallorca não bateu 2, mas Girona bateu 4, o Betis bateu 9, o Real Sociedad bateu ali no limite, o Las Palmas bateu 5, o Granada bateu 7. Então a gente tem um abaixo, um no limite e outros 4 bem acima. Então acho que talvez uma entrada um pouco mais, entre aspas, tranquila. Lembrando que é um jogo, cara, do último colocado, né, contra o Alavés. E aí até vale entrar nesses cenários, porque como a Almeria precisa realmente da vitória, é um time que vai ter que propor ataque. Então o time que propõe ataque, ele vai buscar finalização, ele vai buscar, né, se manter na pressão, e isso pode gerar chute a gol, escanteio. Eu não sou muito fã de entrar em escanteio pré-jogo, a não ser que a gente tenha ali uma boa oportunidade, que eu acho que nessa composição aqui de odd faz sentido. Bom, falando em fazer sentido, vamos dar uma olhada quem é o deixa eu colocar aqui o árbitro desse jogo, né? O árbitro desse jogo, ele se chama Miguel Ángel Ortiz Arias, tá? Por que a gente vai olhar primeiro o árbitro? Pra gente ver se o árbitro é bom de cartão. Porque se ele não for muito bom de cartão, a gente já quebra. Então, olha só. Miguel Ángel Ortiz Arias é o 20º, né? A média dele é a menor média de cartão amarelo desse momento. Isso não quer dizer que ele seja ruim, né? Porque às vezes na La Liga você tem árbitros que tem uma média muito alta de cartão, na casa de 5, de 6. E tem árbitros que são mais contidos. O Miguel Ángel, ele dá cartão pra caramba, tá vendo? Só que ele é um pouquinho mais contido. O que seria um pouquinho mais contido? O cara que tá em primeiro lá no ranking tá com 5 de cartão amarelo. Ele tá batendo ali na casa de 2 e 3. É um cara que dá sempre cartão amarelo aqui pro visitante, sempre tá batendo mais 0, mais 0. O que é mais 0, né? Ambos times tomando cartão. Só contra o Granada aqui que ele não deu, nos outros jogos aqui a maioria acabou dando. É um pouco mais seguro ali pro visitante, né? Então isso quer dizer que em algumas ações de roubada de bola que o visitante faz, né, de contra-ataque ou na questão da cadência do jogo, não é um árbitro que dá cartão amarelo para qualquer coisa. Já o visitante, ele costuma, né, dar mais cartão. Então, na hora que está jogando, né, e aí pode ser pela quantidade de faltas, né? Então, você tem
um mandante que tá ali tentando, aí toma a primeira, segunda, terceira, e aí o cara acaba dando falta muito pelo pela insistência, né, das faltas. Eu não sei aqui quanto que ele tá dando, ó, falls por tackle, né? A quantidade de faltas por jogo. Você vê que ele é até um árbitro que não tem muita falta, né? É uma 24 faltas por jogo, em média, não é tanta coisa assim. Então, foi aquilo que eu falei. Ele não dá muito cartão, ele deixa o jogo rolar. Isso é até bom, tá? Porque deixando o jogo rolar, a chance de sair um escanteio, essas coisas é maior. Mas a chance ali de um cartão amarelo é um pouco mais complicado. E aí eu vou colocar cartão amarelo aqui. E aqui a gente vai analisar a linha de cartão amarelo de primeiro tempo e segundo tempo, tá, galera? Eu não consigo tirar a minha cara daqui, mas até pra gente ver aqui, tava até funcionando, né? A gente tava conseguindo ver aqui embaixo, mas beleza, qualquer coisa eu coloco aqui em cima, porque realmente tinha que ter posto Ah, não, já sei, é porque eu preciso expandir, agora foi. Ó, então, cartão amarelo. Cara, eu tenho um time ali do Almeria que tá batendo na casa de 1,5 até de forma constante. Né? Então você vê, a Almeria tomou 4 cartões contra o Girona, 3 contra o Mallorca, não tomou contra o Betis, 3 contra o Real Sociedad, 3 do Las Palmas e 2 do Granada. Isso jogando em casa. Né? Já o Alavés é um time que, por mais que esteja nessa situação também um pouco complicada, é um time que não é de tomar muito cartão assim, né? Tomou um contra o Granada, um contra o Las Palmas, 2 contra o Real Sociedad, 3 contra o Betis. Então, um jogo assim um pouco mais complicado. Não é um time de tomar o Almeria. O Alavés não é um time de conquistar muito cartão no primeiro tempo, nem o Almeria. No segundo tempo, geralmente acaba saindo mais cartão. E aí você tem que quase todos os jogos, né, o Alavés tomou cartão no segundo tempo. Né? Só contra o Girona que não teve gol, os cartões acabaram saindo, a grande maioria, no segundo tempo. Não é um árbitro super bom de cartão, né? Não é um árbitro assim absurdo, mas é um árbitro que acaba dando alguns cartões. E aí você pode colocar, né, o cartão para o Alavés, mais de 0 cartões para o Alavés no segundo tempo. E aí, junto com aquela entrada que a gente fez, né, dá uma odd de 1,66. Se você não quiser colocar essa entrada e tentar pegar um outro jogo, né, porque a gente tem outros jogos aqui. A gente tem Cagliari e Torino, a gente tem o Mainz e o Frankfurt. Né, você também pode. Mas colocar aí mais de 2,5 para o Almeria, mais de 2 escanteios para o Almeria e mais de 0 cartões no segundo tempo para o Alavés é uma entrada interessante, né? Dado que o Alavés, nos últimos 6 jogos que fez, só não tomou cartão contra o Girona. Lembrando que eu falo para vocês, na metade desses jogos que o Alavés fez, o Alavés tomou no máximo um cartão. Então, o interessante aqui é a gente sempre pegar times que conquistam acima de 1,5. Então, por exemplo, tá? O próprio Almeria é um time que bate 2 cartões ali o tempo todo, né? Então, não é um time de conquistar muito cartão no segundo tempo, né? Então, por 2 vezes não bateu. Então, tem vezes que conquista, tem vezes que não conquista. Eu não sei como que vai ser muito esse jogo, mas você pode colocar aí pro Almeria, né? Ou pro Alavés fazendo uma odd de 1,66, ou você pode colocar mais 0 pro Almeria, também ficaria numa casa de de 1,66. Se você quiser botar mais 0 no segundo tempo, a odd vai para 1,95. Geralmente, pessoal, disputas lá de baixo da tabela são disputas que tem muito cartão. Então, por isso que o Almeria é um time que toma muito cartão, porque às vezes joga com muita intensidade. Então, acho que talvez até o cartão para o Almeria possa ser um cartão um pouco até mais seguro do que o pro Alavés, que está ali em 12º. Né? O Cádiz ali é o primeiro ali da zona de rebaixamento. O Alavés está com 23, então tem 8 pontos de diferença. Então, não é um time que precisa se expor tanto.
né? É um time que é fraco, mas é um time que não precisa se expor tanto nessa situação. Então, vamos deixar quieto aqui, vamos deixar só a finalização e o escanteio para o Almeria, tá? E aí a gente vai agora para o Cagliari e Torino, né? Vamos direto ali para a Liga Italiana. Lembrando que a gente está analisando os jogos de amanhã, né? De 26 de janeiro. Vimos a Almeria e Alavés, agora vamos ver Cagliari e Torino, tá? Cagliari e Torino, o jogo é 16h45, a Almeria e Alavés também às 17 horas, né? E o do Frankfurt também é um jogo à tarde, né? A gente tem também Lyon e Rennes, né, pela França. O Lyon não está num momento muito bom, tá ali para a zona, né? Holanda, a gente tem um joguinho, Bélgica também temos, a Inglaterra vai ter o FA Cup, né? Então, jogos assim mais complexos, mais complicados. Então, não tem muito, acho que não tem muita, tem o campeonato holandês, né? E tem um jogo na Turquia, mas que também acho que não é da liga principal. Então vamos focar nas ligas que a gente tem informação, tá? Sem a gente inventar muito. Então, Série A, a gente tem Cagliari e Torino. O Torino, ele tá... Deixa eu pegar aqui. Em 10º no campeonato italiano, tá? Pessoal, eu não sei se a qualidade desse vídeo vai ficar muito, muito boa. Eu tô vendo aqui o vídeo travar direto. Então, se não ficar da melhor do mundo, vocês me perdoem, porque realmente a internet aqui hoje não tá das melhores. Mas, se ficar ruim, aí na próxima a gente melhora, tá? Bom, fechei alguns aplicativos aqui, tinha muita coisa aberta, talvez agora dê uma melhoradinha, tá? Bom, Torino tá em 10º no campeonato e o Cagliari tá em 17º. Então é um time, um jogo contra um time de meio de tabela, contra um time lá de baixo da tabela, né? A Cagliari que só teve 4 vitórias e aí foram 6 empates e 16 derrotas, então ao todo, né, foram 17 derrotas ou empate. E aí, sobre 21 jogos, a gente está falando de 81% dos jogos que o Cagliari fez ou perdeu ou empatou. E o Torino é um time mais equilibrado, né? Ganhou 7, empatou 7 e perdeu 6. Jogando em casa, né? Que é o Cagliari jogando em casa. Cagliari jogando em casa é um time que está em 12º, né? Um time que está mais equilibrado. Tem 4 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, né? Já o Torino jogando fora de casa também é um time mais equilibrado, mas tem mais derrota do que vitória. São 2 vitórias somente, 5 derrotas e 3 empates. Os últimos jogos fora de casa foram 3 empates e 2 derrotas. E do Cagliari, né, jogando em casa, foram 3 vitórias e 2 empates. Então aí já é um time bom jogando em casa. Bom não, né? Um time que consegue fazer jus ao mando de campo, né? Talvez não tenha pego times assim absurdos, né? Contanto que ganhou do Bolonha. Bolonha é um time que médio, empatou com o Empoli, que também está ali nessa disputa. O Empoli é um time que está mal, né? Então o Bolonha, só para vocês terem ideia, o Bolonha é o 8º, o Empoli é o penúltimo, né? Lembrando que o Cagliari está lutando para não cair. Aí ganhou do Sassuolo que está em 15º, tá? O Cagliari empatou com o Monza, que também está em 12º, então meio de tabela. E o último jogo, né? Ali o 5º jogo que fez em casa, ganhou do Genoa de 2-1. Genoa também ali em 11º, né? Já o Torino, que é 10º no geral, é 11º ali nessa pegada. Empatou em 0-0 com o Genoa, perdeu da Fiorentina de 1-0, empatou em 0-0 com o Frosinone, tomou de 2-0 do Bolonha e empatou em 1-1 com o Monza. O que leva a crer
né? Obviamente que não é levar a crer, mas a entrada que a gente... Lembra que a gente botou uma odd de 1,40, né? Então é bom pra gente ver, porque são jogos assim bem irregulares. Para não perder tanto tempo, inclusive a odd pro Cagliari ganhar é de 3,50. O Torino tá melhor até do que o Cagliari. Mas eu acho que dá para colocar, lembrando, né? Eu tô olhando como que esses times estão performando em campo. O Cagliari tá na luta contra o rebaixamento, mas jogando em casa é um time que tem mais vitórias e empates do que derrota, né? Então, ao todo, jogando em casa foram 10 jogos e 70% desses jogos o Cagliari ganhou ou empatou, perdeu 3. E o Torino, né, dos 10 jogos que fez, em 80% deles o time ou perdeu ou empatou. Só 2 jogos que o Torino ganhou. Então, como é uma entrada um pouco diferente, a gente pode tentar uma dupla hipótese aqui na rodada, que é Cagliari ou empate, que já está numa odd de 1,66, né? Ele acaba fazendo uma odd muito boa. E aí, se eu tenho uma odd de Cagliari ou empate na casa de 1,66, não sei se vale a pena olhar outras coisas. Então, ó, vou até olhar cartão amarelo, né? Porque eu acho que é interessante a gente olhar cartão amarelo. E aí, ó, cartão amarelo, o Torino, né, em todos os jogos que fez, acabou batendo ali mais de um cartão, jogando fora de casa. Bateu 2 cartões ali 3 vezes. Uma vez 3 cartões, uma vez 6, uma vez 4. Né? E o Torino não é um time de tomar muito cartão, tá batendo assim sempre na casa de 1. Não, o Cagliari. Então é interessante. E olha aqui, ó, o cartão amarelo. Quando a gente olha cartão amarelo primeiro e segundo tempo, primeiro tempo, o Torino é um time que costuma tomar cartão no primeiro tempo, né? É um time quase todas as vezes ele tomou. E no segundo tempo também é um time que tá tomando bastante cartão amarelo ali no segundo tempo. Então você pode colocar Cagliari ou empate, ou se você quiser colocar, não quiser apostar nessa parte, você pode colocar cartão amarelo para o Torino no segundo tempo, mais 0 cartões, está batendo uma odd de 1,2. Né? E aí você junta, quando você junta lá na nossa primeira parte, ele já vai dar uma odd de 1,6, mais ou menos 1,5, 1,6. Mas, cara, vamos fazer um jogo, um compilado desses jogos aqui, né? Lembrando que a gente pode olhar outras coisas. Então, o que eu vi aqui? Cara, vi ali Cagliari ou empate, é uma boa entrada. E se eu entrar em mais de 0 cartões para o Torino, tá batendo odd de 1,95. Finalizações para fora, e aqui vou colocar a finalização defendida. Lembrando que a gente tem que sempre ver, né, o total de finalização para ver qual é a odd que faz um pouco de sentido, né? Senão não vale muito a pena. A do Cagliari, a linha já está batendo na casa de 6,5 de finalização. Botei para fora não, mas é finalização total. A do Cagliari está batendo na casa de 6,5. E olha, tem valor, né? A de 6,5, mas é uma odd pequena. Então eu estou falando ali da gente bater na casa de 8,5. O ideal seria a gente botar ou na casa de 6,5, né? Ou na casa ali de 7,5. Por quê? O Torino, em quase todos os jogos, bateu mais de 8 finalizações. Né? Então foram 9, Fiorentina, 9, Frosinone. Então, e o Cagliari é um time que conquista muita. Olha só a quantidade de finalização que o Cagliari conquista em casa. Dos 6 jogos que fez, 5 deles acima de 10 disparados. Genoa, Empoli 15, 17 contra o Sassuolo, 14 contra o Monza, 11 contra o Genoa, 16 contra o Frosinone. Só contra o Bolonha que foi pouco. Então, se eu tenho um time que chuta muito e um time que cede ali de médio para alto. Então, se eu colocar ali dentro da minha odd essa finalização do Cagliari na casa de 7,5, é uma composição legal, tá? É uma composição boa da gente colocar. Lembrando que foi o que eu falei. A gente sempre olha, né, um pouco ali mais o mandante. Já para o Torino, a entrada também bate ali na parte de 6,5, mas você não tem o time cedendo ou conquistando muito, né, nessas linhas. Então já é uma linha perigosa da gente entrar.
Nos chutes ao gol, né, quando eu abro aqui, ó, o que a gente consegue enxergar, né? O que a gente consegue enxergar nessa brincadeira de chute a gol? Você vê que o Torino é um time que está cedendo entre 3, acima de 3, né, de finalizações, está batendo 3, 4. Na verdade, 1, 3, 1, 4, o resto tudo acima de 5. Mas já acho que é perigoso, né? Por que eu acho que é perigoso? Cara, 3, 4, isso pode mostrar que é um time que, teoricamente, não abre muito espaço para finalização. E, cara, não sei se vale muito a pena a gente colocar ali um Cagliari, né? Um total de chute do Cagliari acima de 3,5. Na verdade, Cagliari, pessoal, tá começando a partir de 1,5. Né? 1,5 eu acho que vale muito a pena, 2,5 já tá médio. O conquistado do Cagliari tá bem alto, né? Assim, tudo acima de 2, né? 3 contra o Lecce, 6 contra o Monza, 4 Bolonha, 4 Frosinone, 5 Fiorentina e contra o Genoa, que foi ali 1-0. E aí, do outro lado, a gente tem essa batida de 1,5 ali direto, só contra o Empoli, que o Empoli bateu no limite, contra o Genoa bateu 3, né? Então esse 2,5 ali vale. Mas eu acho que, cara, não vou entrar muito em finalização, apesar de ter valor, né? A gente colocar um 2,5 do Cagliari, ele deve estar com uma odd ali de 1,3, 1,4, acima de 2,5. E o Torino também é um time que finalização, ó, você vê que o Cagliari é um time que cede muita finalização. Aqui a gente está tendo um match, né, entre um conquistado do Torino acima de 3, né, batendo bastante acima de 3 ou mais. Então essa linha de 2,5 seria uma linha bem interessante. E você tem o Cagliari que está cedendo acima de 3 ou mais. Então essa linha de 2,5 do Torino é uma linha interessante, daria uma odd bem parruda, né, na casa de 3,4. Mas eu não vou entrar, tá? Eu acho que tem potencial ali de finalização, mas eu vou deixar só na finalização do Cagliari, porque realmente o Cagliari, cara, de 6 jogos que fez em casa, 5 deles passou foram 11 ou mais finalizações, só contra o Bolonha que não bateu. Eu tô entrando num mais de 7,5 contra um time que em todos os jogos cedeu mais de 7 finalizações para o time adversário, né? Então cedeu mais de 9 ou mais. Então estou entrando numa linha abaixo do limite, né, que ele entrou. Poderia entrar numa linha menor ainda, né? Poderia entrar numa linha, ao invés de entrar em 7,5, entrar numa linha de 6,5. Isso se eu quiser engrandecer a odd. Então ficaria ali botar mais uma odd de 1,2 para dar uma subidinha. Mas eu acho que colocando ali acima de 7,5 já é uma odd interessante. Eu vou colocar 6,5, galera, eu vou botar no limite, porque a gente vai combinar isso com a odd do Almeria e o Alavés, que é uma odd de 1,40, tá? Então a gente já vai combinar essa odd. Então eu tenho 1,40 com Almeria mais de 2,5 chutes ao gol, Almeria mais de 2 escanteios, Cagliari e Torino. Resultado, Cagliari ou empate, mais de 0 cartões no segundo tempo pro Torino e o Cagliari com mais de 6,5 finalizações. Se você não quiser colocar resultado Cagliari empate, você tira, que é a maior odd, é 1,66, e aí você deve ficar ali também com uma odd na casa de 1,40, 1,50, em mais 0 cartões pro Torino no segundo tempo e mais de finalizações pro Cagliari, tá? Eu tô colocando porque eu acho que eu vi valor, né? Eu acho que como a gente vai fazer um bingo, né? Um pseudo bingo, porque são jogos assim. Por que eu falo pseudo bingo? Eu posso entrar separado nesses jogos e aí, por exemplo, eu tô entrando na Almeria, Alavés e coloco mais 0 cartões pro Torino para ficar ali numa odd de 1,6, né? E aí pegar também o que a gente vai enxergar dentro do alemão para tentar compor um jogo? Posso. Mas são jogos que eu falei que assim não tem um favorito explícito. Então acho que vale a pena a gente tentar fazer um bingo, né? Uma odd que já está na casa de 2,94. Vamos ver o que vem do Frankfurt. Se tiver mais uma odd de pelo menos 1,40, a gente está falando de uma odd de quase 5, né? De um bingo de quase 5, pautado em estatísticas que estão bem
visíveis nessa situação, tá? Agora, quiser fazer essa de finalização, de escanteio, colocar mais 0 cartão pro Torino, né? Fazer separado, fazer uma odd um pouco mais na segurança, também vale, tá? Bom, vamos lá para o último jogo, né? A gente já está com 42 minutos aqui, que é o Frankfurt e Mainz. O campeonato, a Bundesliga é um pouco diferente, né? Uma liga que tem muitos gols, uma liga que a regularidade assim é complicada, né? Você tem ali o Leverkusen e o Bayern de Munique que estão muito regulares, né? São times que perderam muito pouco. O Stuttgart e o Leipzig já está mais oscilando um pouco mais, né? O Stuttgart é um time que ganha muito, mas perde considerável também, né? Foram 11 vitórias e 6 derrotas. O Leipzig é um time que, além de perder, tem alguns empates. E você tem o Dortmund, que é um time que ganha e empata muito. Então, tirando o Leverkusen e o Bayern de Munique, que são times que estão mais regulares nessa quantidade de vitória, os outros times oscilam, né? Então, fazem muito valer a questão do mando de campo. O Frankfurt, hoje ele é o 6º colocado, né? Ele tem 18 jogos, 7 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. Então, eu estou falando que o time, desses 18 jogos que o Frankfurt fez, 14 ele ganhou ou empatou, que é um número considerável. A gente está falando de 78% dos jogos que o Frankfurt fez até aqui, né? O time ganhou ou empatou. Então, se você tiver metade dos jogos foram em casa. Se o Frankfurt não perdeu em casa, a gente está falando que tem ali um percentual interessante quando ele joga fora de casa. Mas a gente sabe que tem um equilíbrio. Então, deve ser um time bem equilibrado, jogando em casa e como visitante. Então, o Frankfurt, obviamente, como visitante oscila um pouco mais, mas é um time mais equilibrado. Jogando em casa, é um time que tem 4 vitórias e 3 empates e 1 derrota somente, né? Então, a gente está falando aí de 8 jogos que o Frankfurt fez, quase todos os jogos, né? Eu quase acertei. Então, dos 8 jogos que fez, o Frankfurt, em 7 ele ganhou ou empatou. A gente está falando de 88% dos jogos que esse time fez jogando em casa, ele perdeu ou empatou. E o Mainz, dentro da tabela, tá lutando para não cair. Tá em 16º. O time que tem 17 jogos, só ganhou uma vez, o resto foi tudo empate ou derrota, né? 16 jogos ali, 8 empates e 8 derrotas. Vem ali de 3 empates e 2 derrotas seguidas. E quando a gente olha o Mainz como visitante, ele até não é um visitante dos piores, né? Tá em 13º, como mandante é pior. Só que nunca ganhou até agora como visitante. Foram 6 empates e 3 derrotas. Então, talvez essa linha aqui do alemão seja uma linha que a gente possa fazer um jogo depois separado, porque talvez nesse aqui tem um jogo mais claro, né, entre um time que é favorito, que é o Frankfurt, apesar da odd estar na casa de 2,05, né? Eu acho que é uma odd alta até para o Frankfurt ganhar. E quando provavelmente a gente for ver lá a odd de empate ou Frankfurt, deve estar numa odd na casa de 1,3. Tô chutando aqui, tô abrindo aqui pra gente dar uma olhada. Ó, Frankfurt ou empate está na casa de 1,25, que é uma odd muito interessante para que a gente consiga enxergar ali uma possibilidade de junção de criar aposta. Então eu vou entrar no Frankfurt ou empate. O Frankfurt está pagando muito bem, acho que 2 de odd para o Frankfurt é uma odd boa. Vamos colocar no gol aqui para ver o que a gente tem de gol. Bom, não tenho o Mainz cedendo muito, é o que eu falei, é um time que empata muito, né? Então acaba tomando 0 ou 1 gol. Mas o Frankfurt em casa é um time que costuma fazer gol, né? Fez gol em quase todos os jogos, só contra o Freiburg que não fez. Contra o Stuttgart bateu 1, de resto sempre batendo acima de 1. Eu não acho, né, dado ali que o Mainz provavelmente jogando fora de casa deve jogar muito na retranca, porque para ter 6 empates é um time que não se expõe muito, né? Se eu colocar XG aqui, vamos ver. Se a gente colocar um XG, você vai ver isso, ó.
Olha só. O Mainz, olha os adversários do Mainz. 1.2, 0.3, 1.2, 0.5, 1.4. Isso mostra o seguinte, que é um time que não dá muita brecha para o time finalizar, acaba tomando gol, né, muito naquela forçação, né, o time está pressionando, e acaba tomando gol. Quando toma um gol, esse XG ele dá uma aumentada. Então, se eu tenho um time que está finalizando, tá com XG ali na casa de 0.3, 0.4, faz um gol, esse XG pode ir para 0.8, pode ir para 1. Então não é um time que cede muito a finalização. Não é um time que deixa, né, o outro time ter muitas oportunidades. Então eu não vou entrar no mercado de gols nesse jogo. Acho que não tem necessidade. E aí vamos para o mercado de finalização, que a gente está achando boas finalizações aqui, né, como opção. Vou entrar aqui finalização para fora e finalização defendida. Na finalização total, quando eu entro na finalização do Frankfurt, a gente está falando que a linha começa na casa de 7. Aqui eu botei para fora, de novo. Deixa eu colocar a finalização total. Tem até um de finalização total. Deixa eu pegar aqui. A linha começa na casa de 7,5, tá? Essa linha aqui do Frankfurt, ó. O Frankfurt tem conquistado 7,5 de finalização quase todo o jogo, só que o adversário não tem cedido tanta, né? E aí é aquela oscilação que eu falei para vocês. Ó, o Dortmund finalizou bastante, o Hoffenheim nem tanto, o Colônia 5, Bochum e Darmstadt bateu ali na casa de 6,8, então não tem muita clareza. Só que o Frankfurt é um time que conquista muita finalização. Bateu ali em 7 contra o Freiburg, 8 contra o Stuttgart. Eu acho que é uma linha perigosa, tá? Acho que é uma linha um pouco perigosa da gente entrar. Já o Mainz, a linha começa na casa de 5,5, tá? De finalização. O time tem conquistado pelo menos 6 finalizações. É um time que costuma finalizar bastante, mesmo jogando fora de casa. Foram 12 contra o Borussia, 12 contra o Colônia, 11 contra o Hoffenheim, 8 contra o Darmstadt, 8 contra o Bochum e 10 contra o Borussia Mönchengladbach. Do outro lado você tem o Frankfurt, que dá uma segurada, né? Fica ali 5, 6, 7. Aí Bayern, Stuttgart e Dortmund, que são times um pouco mais fortes, bateu acima de 10. Mönchengladbach, Heidenheim e Freiburg, que são times mais abaixo da tabela, ficaram ali na casa entre 5 a 7. Então, ficar entre 5 e 7 para eu forçar uma entrada, eu acho que é muito também. Na finalização defendida, vamos ver se a gente acha alguma entrada interessante. A odd do Frankfurt começa... Deixa eu colocar aqui porque eu não vou conseguir... Não, começa na casa de 2,5. Eu tenho, talvez uma boa oportunidade aqui. Porque olha só, eu tenho o Mainz cedendo de finalização defendida 8 do Dortmund, 4 do Colônia, 5 para o Hoffenheim, 4 da Darmstadt, 5 Bochum e 10 Mönchengladbach. E do outro lado eu tenho o Freiburg, eu tenho o Frankfurt, que em todos os jogos bateu pelo menos 5, né? 5 contra o Freiburg, 7 Heinemann, 8 Borussia Dortmund, 7 Bayern e 7 Mönchengladbach. E só contra o Stuttgart, né, conseguiu 2 finalizações, né? Então, assim, se eu colocar na linha de 3,5 de finalização defendida, é uma linha boa. Eu vou colocar numa linha de 2,5 de chutes a gol para o Frankfurt, que está juntando ali com a minha entrada, está batendo na casa de 1,4 até agora. E aí a gente vai para cartão amarelo, né, que é o que a gente costuma ver. Vou até botar aqui cartão amarelo primeiro tempo. Não tem muita oportunidade. Mainz mais ou menos. Vamos ver cartão amarelo segundo tempo. Um pouco mais. E aí vamos aqui na linha de cartão amarelo. Eu tenho o Mainz conquistando muito cartão amarelo, ó, batendo 2,5 direto. Então, 4 contra o Dortmund, 4 contra o Colônia, 4 Hoffenheim, 3 Darmstadt, 3 Bochum e 1 Mönchengladbach, tá? E eu tenho o Frankfurt conquistando pelo menos um cartão, né? Só contra o Stuttgart aí que acabou não conquistando. Menos, nos últimos 3 jogos foram no máximo um cartão, então acende aí um pouco a bandeira amarela, tipo, é um time que toma cartão, mas nem tanto. O Mainz acaba tomando muito mais cartão. No segundo tempo, o Mainz, todos os jogos que fez, né, o Mainz
tomou cartão no segundo tempo. E não só um, né? Acabou tomando muito, até dois. Né? Tomou 3 contra o Dortmund, 4 contra o Colônia, 2 contra o Hoffenheim, 2 contra o Darmstadt, 1 Bochum e 1 Mönchengladbach. Então, o que eu vou fazer? Poderia entrar no +0, né? Mas vamos dar uma olhada nesse jogo. Deixa eu ver se já tem o árbitro, é o Felix Sauer, né? Aí a gente tem que entrar aqui agora na Bundesliga pra gente... Opa, essa daqui é a Bundesliga 2. Pra gente ver o Sauer. O Zayer era até um árbitro que eu gostava quando eu apostava lá atrás só em cartão. Ó, ele tá em 8º, tem uma média boa aqui de cartão na casa de 4.3. Vamos ver os jogos dele, ó. +0, +0, +0, +0, +0, +0. Então todos os jogos aqui bateu para esse árbitro +0, +0. Então se quiser entrar no +0, +0 é legal, né? Acho que vale a pena. E é um árbitro que não poupa muito cartão, né? Você vê, ó, foram 4 aqui nesse jogo, 6 nesse aqui. Na Champions League foram 8 cartões. O próprio Frankfurt, ó, jogando contra o Bayern de Munique, ele deu um cartão para o Frankfurt e um para o Bayern de Munique, então foram mais de 2 cartões no jogo. São Paulo na Bundesliga 2 foram mais de 2 cartões. Heidenheim e Bochum 4-3, né? Então você tem aqui um árbitro que costuma dar cartão, né? Só o Colônia aqui que não bateu de um lado e o outro aqui o que não bateu. Não tem aqui um Mainz. Deixa eu ver se ele já, pelo menos, não tem aqui um Mainz, né? Então ele não deu. O Frankfurt, ele já deu cartão, ó, pro Frankfurt aqui nesse jogo. 4. 1 aqui. Jogou contra o Frankfurt. 2 pro Bayern de Munique. Jogou aqui 2 pro Freiburg. É um time que costuma, né, levar cartão. O que você pode fazer cara, pode entrar em cartão. Tentar colocar cartão de +0 para o Frankfurt, que vai estar uma odd muito pequena, e só que para o Frankfurt não, para o Mainz, só que a gente viu que é um time que toma muito cartão no segundo tempo. Então eu posso colocar no segundo tempo, né, +0 cartões ali para o Mainz, que aí minha odd vai aumentar um pouco mais e fica na casa de 1.61. Então esse daqui, essa entrada do Frankfurt é uma entrada legal. Você pode colocar +0 cartões para o Mainz e mais um cartão na partida como um todo, e você tem uma entrada interessante, que é Frankfurt um empate, o Frankfurt com mais de 2.5 de chutes a gol e mais de 0 cartões ali no segundo tempo para o Mainz. Tá? O que está ficando? Cara, a gente está fechando com uma odd de 4.74, tá? É a odd que a gente está colocando aqui. Deixa eu só puxar aqui para vocês. Para ficar aqui com essa postinha. Lembrando, pessoal, aqui a gente está falando de estudo, né? Então, eu tô fazendo uma composição aqui para um bingo. E é claro que a gente poderia fazer vários outros jogos, mas aqui também estão os potenciais que foram encontrados dentro do nosso estudo. Então eu tenho um potencial de 2,5 para o Almeria, tenho um potencial de escanteio, o resultado Cagliari é um empate, apesar do Cagliari estar lá embaixo, pelo que a gente viu vale a pena, um pouco mais, talvez um pouco menos certo, né? Então os outros ali talvez seja uma entrada um pouco mais suave. E esse do Frankfurt aqui vale até você colocar uma entrada avulsa. E aí o que eu indicaria bota +0 cartões no segundo tempo pro Mainz e bota mais um cartão total. Ou seja, eu estou falando que o Mainz vai tomar um cartão no segundo tempo e que o jogo vai ter pelo menos 2. Aí a tua odd deve bater na casa de 1.7 aqui. Você pode fazer essa entrada avulsa, tá? Acho que é uma entrada que faz sentido, né, você colocar. Então, beleza, pessoal. Acho que aqui é um binguinho que a gente fez. Vamos acompanhar para ver se as estatísticas vão valer. E amanhã um vídeo com os jogos do dia 27. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, né? Como eu falei, é diferente. A gente não está olhando o campeonato, está olhando os jogos do dia. Amanhã tem 3 jogos, então a gente passou por gol, passou por resultado, passou por finalização, passou por cartão amarelo.
né? Claro, a gente tem algumas entradas que você pode colocar um handicap asiático, né? Mas aí o vídeo ficaria muito extenso, acho que já deu quase 1 hora de vídeo. Então, para você que gosta, né, de olhar um pouco desse mercado, de falar de apostas, ver o que tem oportunidade e olhar números, eu estou trazendo para vocês aqui as entradas muito nesse foco de criar aposta, pautado pelo estudo estatístico. Lembrando, com um método validado, pesando um pouco mais ali para o mandante do que para o visitante, para o favorito, né? Não entrando no limite da estatística, tentando fazer uma ou 2 casas a menos, e espero que dê certo, né? Se der certo, vai ser muito legal, porque ficou numa odd na casa de 5, né? Um mini bingo, não é um bingo de 40, mas é um bingo bom, que a estatística apoia, né? E aí você vê, dentro dessas oportunidades aí que a gente passou, né? Se você não quiser montar um bingão, você pode fazer, obviamente, uma junção menor, né? Pode utilizar ali do que a gente fez para fazer uma junção melhor, como eu falei para vocês. Pode pegar ali mais de 2,5 de chutes ao gol do Almeria, pegar 0 cartões no segundo tempo para o Torino, né? Porque acho que talvez dessas 3 entradas ali seja a mais segura. E do Frankfurt, eu acho que botar Frankfurt em empate é bem seguro, e esses 0 cartões no segundo tempo para o Mainz, eu acho que também tem sua segurança. É só colocar 0 cartões para o Mainz, mais 1 no jogo, que eu acho que vale. E aí, se bater o bingo, bom pra caramba, a gente bota dinheiro no bolso. Se bater as entradas mais seguras, também é bom que a gente bota dinheiro no bolso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, cara, que eu tenho parceria com a Stake. Se você não tem cadastro, você se cadastra aqui pelo link que eu vou deixar. E o teu primeiro depósito é entre 50 e 150 reais, se eu não me engano, ou 50 ou 500. Não vou lembrar agora de cabeça. Mas entra aqui no link que está lá na landing page, está explicando. Se você fizer o seu primeiro depósito, a Stake te dá um bônus no mesmo valor depositado, entre 50 e esse valor máximo aí que eu não lembro. Então, se cadastrou pelo meu link, botou ali os 50 reais, a Stake vai te dar um bônus de 50 reais. Então não perde essa oportunidade, é muito boa para você, né, que está começando. Bota 50, já vai ganhar um bônus de 50, fica com 100 e vai fazendo algumas apostinhas, uns binguinhos, vai entendendo um pouco do mercado, que eu acho que é interessante aí para vocês entrar. Espero que vocês tenham gostado. Como eu falei para vocês, começou uma nova jornada agora em 2024. Espero que essa jornada dê belos frutos e que a gente possa continuar ajudando vocês, não só no Fantasy Game, no Cartola Express, mas também nesse novo mercado que tem crescido bastante e que gera muita oportunidade. Beleza? Boas apostas para vocês, uma boa sorte nessa sexta-feira, e espero que vocês lucrem bem com essas análises.